Antes de começar, vamos fechar os olhos, por favor. Lembrando de Deus, conectando com Ele, tornando esse momento auspicioso. Pedindo a Deus e aos mestres se manifestem através de palavras de compreensão, de inspiração. Nos ajudem na nossa progressão espiritual. Que a gente possa compreender cada vez mais a realidade dessa existência. Ontem, na nossa primeira discussão, a gente conversou um pouco primeiro sobre como a gente, com uma perspectiva espiritual, deveria iniciar todas as nossas ações, todos os nossos empreendimentos. E é com coração, se conectando com a verdadeira fonte. Porque isso vai trazer auspiciosidade, vai trazer eficiência, vai trazer felicidade, humildade. E a gente conversou também que, na verdade, para tudo que você vai empreender, você precisa de qualificações, sim ou não? Você vai entrar numa faculdade, você precisa de qualificações. Você vai trabalhar, você precisa de qualificações, eles pedem seu currículo. Então, para receber sabedoria espiritual, também é necessário qualificações. E a gente discutiu ontem as qualificações para essa sabedoria que a Shankara estava falando, que chama Tattva Viveka, esse discernimento que vai trazer a libertação. Então, a gente discutiu várias qualificações ontem. E é claro que vários de nós pensou, eu não tenho isso. Ou talvez eu tenha, mas não do jeito que eu deveria ter. A perspectiva de colocar essas qualificações não é para falar, eu não mereço essa sabedoria, ou não é para mim, mas é, na verdade, um estímulo para a gente trabalhar e crescer nela. Todos nós temos algum grau disso, só que algum grau não é o suficiente. Então a gente deveria olhar isso e se inspirar e falar, é aqui que eu tenho que chegar, nesse estado. Porque se nós não fôssemos qualificados para receber essa sabedoria, a gente não estaria aqui. Se nós chegamos, por exemplo, até a Kriya Yoga, não é porque você decidiu vir, é porque vocês estão prontos e qualificados para receber essa sabedoria. É um convite pela sua qualificação. Só, mas não lembro das minhas qualificações. Aí é outra história. Mas se vocês foram chamados para isso, vocês têm essas qualificações. Nós temos. Mas também é uma perspectiva de entender essas qualificações e é uma mensagem. Nunca se acomode no caminho espiritual. Jamais fala, eu estou bem assim. Eu estou tranquilo, nossa, eu já estou com tolerância, eu já tenho fé. A hora que você pensar isso, ruína completa. Acabou sua carreira espiritual. Nunca se acomode. Na vida, o Guruji fala, na vida, tenha contentamento com o que você tem materialmente. Não fica sofrendo muito, podia ter mais dinheiro, podia ter mais uma casa, podia ter mais contentamento, mas na vida espiritual você não pode ter contentamento. Nessa perspectiva. Nunca falar, minha meditação já está boa. A hora que você pensar isso, saiba que ela está ruim. Então, observa o seu estado e entenda. Eu preciso melhorar, até completo. Essa é a perspectiva de entender essas sadhana chatushtaya que a gente ouviu ontem. As 4 qualidades. Na verdade, são 9. A Shankara deu uma negociada ali de leve e inseriu mais algumas. Então, depois dessa qualificação, ele vai começar a compartilhar a sabedoria. E qual era a sabedoria? Ontem a gente falou. Eu falo e vocês repetem. Tattva Viveka. E o que é isso? É o princípio do discernimento. E esse princípio do discernimento vai te levar para a libertação. Aí vocês vão falar, tá bom, que raio
Já fez tanta suspense. O que é Tattva Viveka? Então, qual é esse princípio do discernimento? E ele responde de uma maneira bem simples. Eu falo e vocês repetem. Tattva Viveka Kaha significa o que é Tattva Viveka? E aí ele responde, Atma Satyam, Tadanyat, Sarvam, Mityeti. Atma Satyam. O que significa isso? A alma é a verdade. A alma é a realidade. Tadanyat. Qualquer coisa contrária a isso, qualquer coisa além disso, Sarvam Mityeti. Falso. Esse é o princípio, esse é o Tattva Viveka, esse é o princípio do discernimento. Somente a alma é real. Qualquer coisa além da alma é irreal. Isso é Tattva Viveka. Certo? Compreendido, absorvido, realizado? Podemos encerrar? E aí pensem como é o nosso Tattva Viveka, qual é o nosso princípio de discernimento normalmente? Tudo é real, a alma é falsa. Não é? Você olha no espelho e você fala, eu sou a alma e tudo é falso? Esse corpo é falso. Então, nosso Tattva Viveka está um pouquinho torto. A alma é falsa e todo o resto é real. Então, significa que a gente tem que trabalhar. Qual seria a próxima pergunta que vocês fariam para Shankara? Como que faz? Ok? E fora isso. Nessa perspectiva de compreender. Então, ele falou, só a alma é real e todo o resto é irreal. O que vocês perguntariam? Ou melhor, não perguntar. O permanecer no real. O real. Ou, talvez, se a alma é real, o que é esse real, né? Ou o que é alma? Então ele vai para o próximo questionamento. Eu falo e vocês repetem. Atma Kaha. Então, isso é. Ele está perguntando o que é Atma? Porque a gente está falando que Atma, ou alma, que é o ser, só isso é real? Pelo menos me deixa entender o que é isso. E aí, nessa resposta, ele já explica os dois aspectos: o que é o real e o que não é real. É muito grande isso aqui para a gente repetir e acabar a aula se eu ficar. Eu leio, vocês repetem. Então, eu vou traduzir direto. Aquilo que é diferente de Stula, Sukshma e Karana Sharira, ou seja, os corpos denso, sutil e causal. Aquilo que é diferente dos três estados de consciência, que significa o estado desperto, o estado de sono com sonhos e o estado de sono profundo. E aquilo que é diferente de Panchakosha, das 5 coberturas da nossa existência, e aquilo que é em forma de Sat, Chit, Ananda, isso é alma. Então, ele começa a explicar a alma com o que ela não é. Então, o que ele fala? Ele fala de três definições. A primeira definição é: a Atma é diferente dos três corpos. Eu falo e vocês repetem. Stula, Sukshma, Karna. Isso é os três corpos. Ele fala que aquilo que é diferente dos três estados de consciência. Jagrat, Swapna, Sushupti.
Então, estado desperto, sono com sonhos e sono profundo. E as 5 camadas, chamadas Panchakosha. A alma não é isso. Aquilo que é diferente dessas 3 coisas, dessas 3 classificações, e que é em forma de Satchidananda, consciência, existência e bem-aventurança, é a alma. Então, primeiro começa, você não é isso. Para depois entender, você é isso. E por que começa desse jeito? Porque a gente está tão identificado com o que não é isso. Primeiro você precisa entender, uau, eu não sou isso. E aí depois entender, eu sou isso. O Guruji dá o exemplo, por exemplo, você pega uma cebola e vai tirando uma camada, outra camada, outra camada, outra camada. O que sobra? Hã? Sobra alma? Alma. A alma da cebola. Então nós somos a cebola. Somos a Catiane mais gostou. Cebolita mata. Então, o que é isso? É essa camada. Eu não sou isso. 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 Até o momento de falar, eu sou isso? Sobrou. O que são esses 3 corpos? Vamos entender primeiro esse não sou. Esses 3 corpos. O primeiro é Stula, que é o corpo denso. Do que é formado o corpo denso? Comida. Comida? Agora, principalmente, né? Depois do café da manhã, ele é formado por 5. Então, o corpo denso é formado por 5 elementos. Mas os 5 elementos misturados. Eles passaram por um processo chamado quintuplicação. De uma forma muito especial, que nós vamos entender mais para frente, os 5 elementos se mesclaram e ficaram densos. Então, essa é a composição principal do corpo físico. 5 elementos densos, quintuplicados. E mais? O que é o corpo físico? O corpo físico é o resultado de bons karmas. Não pensa que o seu corpo é ruim, puxa, a causa do meu sofrimento, da minha ignorância. Não. Esse corpo que a gente tem, ele é um fruto de boas ações, de bons karmas que vocês fizeram no passado. E por quê? Porque esse corpo humano é o único corpo, é a única forma que tem a possibilidade de se libertar. É a única forma que tem a possibilidade de alcançar esse estado. Nenhuma outra forma tem essa possibilidade, nem mesmo as formas celestiais. Nem mesmo anjo, devas, eles não podem, espíritos, eles não podem alcançar. Eles falam que esses anjos, esses celestiais, eles estão loucos, esperando uma vaga para voltar para cá e seguir. E aí eles olham para nós humanos e falam, olha o que esses miseráveis com esse corpo humano estão fazendo. Então, ele é um grande tesouro. Mas se a gente não entende o que é ele, o tesouro vira uma bomba atômica. Então, ele é um resultado de bom karma. Uma outra coisa, o que é esse corpo físico? Ele é um campo. Para quê? Para você desfrutar. Ele é um campo de desfrute. É o parque de diversões. Para quê? Para você experienciar alegria e tristeza. Dor e prazer. É isso. Ele é um campo para isso. Se não existisse esse negócio aqui, então ele vem a existir para que os seus karmas, bons e ruins, possam acontecer. Ele é um campo de desfrute. Aí você fala, mas sofrimento é desfrute também? Sim ou não? Sim. É um desfrute, por quê? É um karma seu. Você plantou uma semente, você vai colher agora. Então, o corpo é somente 5 elementos densos misturados.
Ele veio por causa de um karma bom seu. E ele serve para você desfrutar dos seus karmas, bons ou ruins. Ele é o campo de desfrute. O corpo tem alguma consciência? Inerte, completamente inerte, só formado por 5 elementos. E o corpo passa por 6 modificações. Quais são? Ele nasce. Ele existe por um tempo. Ele cresce. Depois ele amadurece. Chega um momento que ele não cresce mais, pelo menos para cima. Depois ele vai. Depois ele começa downhill, ladeira abaixo. Ele decai. E qual é o final? Finish. Todos os corpos formados por 5 elementos vão morrer. Ou se desfazer. Porque se o corpo não tem vida, ele tem morte. Se ele é só formado por uma mescla de 5 elementos, o que acontece, o que a gente chama de morte? Os 5 elementos se desconectam. E volta para a terra, volta para a água, volta. É isso que a gente chama de morte. É o fim desse aglomerado de 5 elementos. Esse é o corpo físico. Que a gente tanto ama e que a gente tanto imagina que sou eu, que a gente tanto se preocupa. Não tem jeito, ele vai passar por essas modificações. Pode pintar o cabelo, pode pôr um dente, pode fazer o que quiser. Mas para as outras pessoas a gente pode parecer mais jovem. Mas lá dentro não tem jeito. Vai, tem que passar. É o processo natural do corpo. Isso a gente não muda. Mas a gente precisa compreender. Se a gente compreende isso, a nossa relação com o corpo muda. Uma vez tinha um príncipe, tem muito conceito, eu não posso ficar lembrando de muita história, senão a gente vai longe. Tinha uma princesa que ela era linda, ela era muito sábia, ela estava na época de casar. E aí chegou um príncipe e se apaixonou por ela. Ele falou, eu te amo muito, eu quero casar com você, você é a mulher da minha vida. Ela falou, acabou de chegar, claro, ele está apegado à minha beleza, à minha aparência. Ela falou, faz o seguinte, daqui um mês, se você voltar e ainda quiser casar comigo, eu caso. E aí o que ela fez? Ela tinha conhecimento de Ayurveda. Ela pegou um monte de ervas que fazem limpeza e purificação, começou a tomar essas ervas. E começou a descarregar tudo. E o que ela fez? Armazenou tudo isso num balde. Um mês. Uma pilha da princesa. E aí o príncipe não via a hora desse mês passar sonhando lá, já conviveram felizes para sempre. Aí quando ele chega lá, eu vim encontrar minha amada. Quando ele entra, mosca voando para todo lado. Ele fala, meu Deus do céu, cadê a princesa? Aí quando chega lá, um ser esquelético, sem magro, com o olho afundado, ele falou, que é isso? Ela falou, eu sou sua amada. Não, isso não é possível, não era você. Não, sou eu. É que um pedaço meu está aqui, vem aqui comigo. Aí começou a andar e tava, meu Deus, pôs uma mão na cara, não estou aguentando, sou eu. É, ó, isso, mas isso eu só quero o que você queria. Então, vamos casar, mas você tem que aceitar essas duas partes. Tchau. Corpo físico. Que a maioria de nós é apegado e identificado, ele é só esses 5 elementos. E passa por essas modificações. Certo? Nada mais do que isso. Certo? Vamos para o próximo corpo, é melhor parar. Então, o próximo é Sukshma. Sukshma Sharira. Sharira é corpo. O que é o corpo astral? O corpo astral também é formado por 5 elementos, mas sem essa quintuplicação. Os elementos de forma pura, não mesclados, formam o corpo astral.
O corpo astral, ou seja, seu corpo mental, alguns chamam de corpo psicológico, ele também é o resultado de um bom karma. Mesmo essa mente parecendo ensandecida, ela é um bom karma. E a mente, ou desculpa, o corpo astral, o corpo físico era o que para o desfrute? Ele era o campo para desfrute. O corpo astral é o instrumento para desfrute. O corpo é o lugar onde a gente desfruta, e o corpo astral é o meio pelo qual a gente desfruta. E o corpo astral é formado por esses 5 elementos. Ele é formado por 5 pranas. O que são pranas? São áreas vitais, a nossa energia vital, que tem funções diferentes pelo corpo, que fazem toda a movimentação e funcionamento do corpo acontecer de uma maneira muito especial. Cada um desses pranas, se der tempo a gente fala um pouco mais para frente, cada um desses pranas tem uma função específica para o funcionamento do corpo. O que mais vocês acham que tem no corpo astral, nesse corpo sutil? 5 sentidos. 5 órgãos de percepção, ou 5 sentidos. Mas não é o olho, ouvido, mas sim o poder da visão, o poder da audição, o poder do olfato, o poder do tato, o poder do paladar. Esses 5 órgãos de percepção, eles são sutis, no corpo sutil. O olho é o corpo físico. Mas o poder da visão não é físico. Ele é interno, ele é sutil. E o corpo astral também é formado pelos 5 órgãos de ação. Quais são os 5 órgãos de ação? Mão, pé, ânus, genitais e boca. De novo, os poderes de agir, de se locomover, de reproduzir, de eliminar e de falar. Esses são os órgãos de ação. Esse poder da boca de falar, esse poder dos pés para andar, isso é sutil. Então é o corpo astral. Mais mente e intelecto. Alguns mestres falam mente, intelecto, ego e memória. Então, alguns mestres falam que são 17 componentes do corpo astral e alguns mestres falam que são 19, incluindo memória e ego. O corpo astral é menor ou maior do que o físico? Maior. E ele cresce, o corpo astral, ele não passa por essas 6 modificações da mesma maneira que o corpo físico passa. O timing dele é diferente. Quando esse corpo físico desintegra, o corpo astral também desintegra ou não? Por exemplo, se o corpo morreu, você vai lá no cemitério, alguém está sendo sepultado. O corpo astral dessa pessoa também desintegrou? Não. Ele continua. As ideias, as lembranças, os desejos, seguem. Esse é o corpo astral, tá claro? 5 elementos, 5 pranas, órgãos do sentido, órgãos de percepção, órgãos de ação, mente e intelecto. Mais corpo ou não? Para o outro? Causal. Paraná. E o corpo causal é formado do quê? Alguma ideia? A Shankara descreve o corpo causal de uma maneira interessante. Ele fala aquilo que é inexplicável. E aquilo que está em forma de ignorância. Aquilo que não tem começo. Não dá para saber de onde veio esse negócio, ninguém sabe. E aquilo que é a causa dos 2 outros corpos. Isso é o corpo causal. Ele não tem nenhum componente, zero. O único componente do corpo causal é a vidya. Que é a vidya?
Ignorância. É o único componente do corpo causal, ignorância. Ninguém sabe onde começou. A ignorância não tem começo. Mas a ignorância tem fim. Individualmente ela tem fim. Então o corpo causal a gente não sabe como ele começou, de onde ele começou. Mas a gente sabe que ele pode terminar. Então, não é interessante que se o corpo astral e o corpo físico vieram do corpo causal, que é o corpo da ignorância, se a gente se identifica com o corpo físico ou o corpo astral, nós estamos identificados com o quê? Com a ignorância, com a escuridão. Então, o corpo causal é a fonte. E os mestres falam, por enquanto ele é o corpo da ignorância. Mas, com nossa prática espiritual, com a nossa transformação, esse corpo também vai ser a causa da nossa liberação. Ele vai se transformar no o corpo da sabedoria, que nos liberta. Então, a criação nossa individual começou no corpo causal e ela termina no corpo causal. Certo? Está claro? Muito complexo. Então, essa primeira classificação desses três corpos é o que não é alma. Não sou. Depois ele vai para outra classificação, que são os três estados de consciência. O primeiro estado é Jagrata. Pode repetir. E o que é Jagrata? É o estado desperto. Quando a gente está acordado. Minha pergunta. Agora, vocês estão acordados ou não? Mais ou menos. O que é o estado desperto? A consciência. Estar consciente. Estar consciente. Não é a consciência, porque a consciência é diferente disso. A consciência é Atma. O estado desperto, segundo a de Shankara, é quando seus sentidos estão ativos, interagindo com os objetos do mundo. Seus sentidos estão interagindo com os objetos do mundo? Sim, tem um objeto aqui na frente falando e vocês estão escutando esse objeto. Tem um objeto colorido aqui na frente, vocês estão enxergando esse objeto. Então, seus sentidos estão interagindo com os objetos do mundo. Então, vocês agora estão no estado de Jagrata, desperto. De vez em quando alguém vai para cá, só para experienciar o outro estado e depois volta. Certo? Esse é Jagrata. Segundo estado, Swapna. E Swapna é o estado de sono com sonhos. Então, o que acontece nesse estado? Seus sentidos estão ativados ou não? Sim? Não. Não dessa maneira. Sentidos não estão ativados em contato com os objetos do mundo. Seu corpo astral ele está ativo, mas os sentidos não estão em contato com objetos do mundo. Porque no sonho, os objetos não são reais, eles são imaginários. Então, segundo a Shankara, o que é o corpo Swapna, o estado de sonhos, é quando a gente começa a imaginar e misturar coisas que a gente ouviu e escutou e percebeu. Então, o que é o sono com sonhos? É um reflexo da sua vida desperta. Então, todas as impressões que você vai acumulando dos seus sentidos ativos no mundo, recebendo objetos, você vai dormir, a mente faz um samba com isso aí tudo e sai seus sonhos. Tudo que é no sonho é uma projeção do que em algum momento você teve experiência. Se você lembra ou não, não importa. Se faz sentido ou não, não importa. Mas veio de alguma experiência que você teve enquanto estava acordado. Isso é sono com sonhos. E lembra,
que a gente falou, o corpo astral, ele não é só dessa vida. Falo, mas espera aí, eu sonhei que eu matei alguém, eu já matei alguém? Já. Não nessa vida, espero. Mas, para trás, muito provável. E mais para trás, melhor nem discutir. Então, essas coisas estão em forma de impressão. Então, de repente, tem uns sonhos malucos. Nossa, nossa. Então, se quiser se conhecer, é só anotar ali. Melhor também não. Vai ficar apavorado. Esquece, já passou. Mas é um reflexo. Os sonhos são reflexos de alguma experiência no momento de espera. Então, o seu corpo físico está ativo nos sonhos ou não? Não. Não. Seu corpo astral está ativo ou não? Sim, porque a mente está funcionando. E o corpo causal está ativo ou não? Tá. Porque ele é a causa dos dois. Ele vai estar sempre ativo. No primeiro estado, os três corpos estão ativos. No segundo estado, que é só com sonhos, astral e causal estão ativos. E o que é o sono profundo? Astral dormindo. Hã? Astral dormindo. O astral e o físico inativos. Então, qual é o resultado? Qual é a experiência do sono profundo? Se o corpo causal é o corpo da ignorância, a vidya, qual vai ser a sua experiência no sono profundo? Ignorância. E qual vai ser quando você acorda e se dormiu igual uma pedra mesmo? O que você vai falar? Eu não lembro de nada. Não é? Eu não sei o que aconteceu. Tipo, se passou o tempo, se alguém entrou e te estapeou, ou pegou coisa que você não queria, ou falou. Ignorância completa. Não é que é ruim, é necessário. É por isso que eles falam ignorância é uma bênção. Por quê? Eu não sei de nada, e por não saber de nada, e por não ter nenhum contato com os objetos, por não ter nenhum pensamento e imaginação, qual é o resultado depois que você dorme igual uma pedra? Acordar bem e feliz. Não é? Por quê? Porque a senhora ignorância te deu um abraço bem apertado e você ficou lá. Necessário. Eu não sei nada. Então, o que é o estado com sono profundo? É o estado onde você não sabe nada. É um estado de pura ignorância. Onde a sua única experiência é: eu não sei nada. Eu não lembro de nada. E os mestres falam que, por essa reflexão nesses três estados, os sábios chegaram ao processo de meditação. Eles começaram a analisar. Nesse estado desperto, minha mente está agitada, eu estou extrovertido. E eu não estou equilibrado, eu não estou bem. No estado, nos sonhos, mesma coisa. Quando eu acordo, eu tive um pesadelo, meu coração está palpitando. Eu estou feliz, mas eu estou vivendo no mundo, eu estou pensando no sonho ainda, estou viajando. Mas no sono profundo, quando eu acordo, eu tenho paz. Eu estou feliz. Eu estou bem. E aí eles entenderam por quê? Porque no sono profundo, nem sua mente nem seu corpo estão ativos. Eles falaram, mas será que é só inconsciente que eu posso alcançar esse estado de felicidade? Ou será que eu posso desenvolver um método para chegar nesse estado? E isso foi a meditação. O Yogananda falava, meditação é um sono consciente. E sono é uma meditação inconsciente. O resultado dos dois é felicidade. Só que um é felicidade baseado do eu não sei de nada, que é ignorância pura, e o outro é sabedoria. Um você está crescendo e expandindo, se iluminando, e o outro você está se escurecendo. Necessário. Então, no corpo, no sono profundo, a gente está somente no corpo causal. Seu corpo físico e astral estão inativos. Isso está claro? E olha que interessante.
Porque a alma e esses aspectos estão sempre juntos. E por tanta convivência, o que acontece? A alma se identifica com esses corpos. Então a alma recebe nomes quando ela se identifica com os corpos. Então, quando ela se identifica com o corpo físico, ela se chama Vishwa. A alma é identificada com o corpo físico. Então, por exemplo, você está olhando no espelho e fala: Nossa, eu sou lindo, meu Deus, eu deveria ser um ator da Globo. Então, seu nome vai ser Vishwa na Globo, quando você for um ator. Quando você está identificado com o corpo astral, com seus pensamentos, com suas ideias, com os seus sonhos, a alma identificada com esse estado de sonhos é chamado de Taijasa. Mais bonito, né? Esse nome. Se alguém for ter algum filho, pode até pensar. Né? E a alma identificada com o corpo causal é chamada de Prajna. Prajna. Que é de sabedoria. Um pedaço. Ok? Ok os três corpos? Desculpa, os três estados de existência. O que a gente está acontecendo? Essas três características que a gente está discutindo, elas são os mesmos elementos. Só que da mesma maneira, por exemplo, você vai estudar anatomia, tem um corte transversal para você ver as fibras desse jeito. Tem um corte longitudinal para você analisar outro tipo de componentes. É o mesmo corpo, só que com os cortes diferentes você entende de maneiras diferentes as camadas. Então a gente está estudando três perspectivas do que a gente não é de ângulos diferentes, mas que são todas conectadas. Qual que era a última consideração? O que não é alma? Hã? Não, isso é o que é. As 5 camadas. Essas 5 camadas, essas camadas se chamam coxa. Não coxa. Então, 5 camadas se chamam pancha coxa. Eu falo o nome e vocês vão repetir. Annamaya coxa. Pranamaya coxa. Manomaya coxa. Vijnanamaya coxa. Anandamaya coxa. Então, são 5 camadas. 5 coberturas que encobrem a alma. São só maneiras de discutir os mesmos elementos que a gente vem falando de que não é alma, mas agora através de 5 camadas. Então, a primeira camada é chamada de Annamaya Kosha. O que significa Ana? Vai falar, meu nome é some de... Ana significa? Comida. Alimento, comida. Então, o que é Annamaya Kosha? É a camada ou a cobertura da comida. E qual a descrição de Adi Shankara? O que é Annamaya Kosha? Corpo físico. E qual é a descrição do corpo físico nessa perspectiva? Aquilo que nasceu da comida, aquilo que é mantido por comida e aquilo que no final vai virar comida é o corpo físico, ou Annamaya Kosha. Esse corpo nasceu da comida? Sim. Seu pai e sua mãe se alimentaram, que veio da terra, e através disso eles formou energia e o substrato para criar. Você veio da comida. Depois, para você crescer, comida, comida, comida. E depois, quando você for, comida de quem? Quem vai se alimentar? Os bichinhos. Mesmo se você não fizer doação de órgãos, essas coisas, você vai ser doado, não tem jeito. Nasceu, se mantém e vira comida Annamaya Kosha. Só isso. Essa primeira camada é só isso. Ou seja,
Das 5 camadas, essa é a mais densa de todas. E, de novo, a que eu mais me identifico. De novo, quando você se olhar no espelho e falar, não acredito que isso aqui vai virar comida. Essa beleza, essa obra de arte vai virar comida? Não é possível, que desperdício. Essa cebola vai... Essa cebola... Ana Maia, poxa. Próximo corpo, próxima camada. Um pouquinho mais sutil. Prana Maya Kosha. Então, é a camada da respiração. E ela é formada por quê? Por prana. Ela é formada por 5 pranas, pelos 5 pranas. Prana, Apana, Samana, Udana, Dhyana. E ela é formada pelos 5 órgãos de ação. Lembra? Mãos, pés, ânus, genitais e boca. Essa é a composição do prana maya kosha, da camada do prana, da respiração. Esses órgãos, para você mexer a perna, para você falar, para você ter prazer ou reproduzir, para você excretar, esses movimentos todos do corpo precisam de prana para se mover. Por isso que eles estão nesse corpo prânico, nessa camada prânica. Então, 5 pranas. Esses pranas têm funções, várias funções. Uma é para bater o coração e respirar. O outro é para eliminação de gases. O outro é para fazer a digestão e compartilhar a comida para o corpo inteiro. Um é para circulação. Um outro é para fala. E um outro é para levar a sua alma para o plano de existência correspondente. Esses 5 pranas. Então, eles são da camada prânica. Ok? Junto com os órgãos de ação. No final do retiro vai ter prova escrita, só para avisar. Incluindo termos sânscritos e tudo. O próximo, a camada. Mano Maya Kosha. É a camada mental. Ou seja, a gente está indo... Se essas 5 camadas estão encobrindo a alma, a gente está indo da mais densa para mais sutil. Ou seja, a gente está se aproximando do que eu sou. Aqui é tirando a casca da cebola de novo. Não só essa camada. Não só essa camada. Mano Maya Kosha, a camada mental é formada por quê? Vocês acham? Pelo menos uma coisa é óbvia, né? Não, mente. O pensamento. A mente e o que é mais sutil do que os órgãos de ação? Os órgãos de percepção. Então, a mente, junto com os órgãos de percepção, tato, paladar, audição, formam o corpo ou mental, camada mental. Mano Maya Kosha. Ok? Que é mais sutil do que o corpo prânico. Vamos chegar mais perto da alma. O outro corpo é chamado Vijnana Maya Kosha. Vijnana é o corpo da sabedoria. Então, se a sabedoria, qual é o instrumento mais elevado do que a mente? Alguém? Intelecto. Então, essa camada do intelecto, chamada Vijnana, é formada pelo intelecto e os órgãos de sentidos, o órgão de percepção. Igual na mente. Então, a diferença entre essa camada e a outra camada é a gente substituiu a mente pelo intelecto. Mais sutil. Qual era a última camada? Vocês lembram ou não? Ananda Maya Kosha. E o que significa Ananda? Bem-aventurança. Mas eu não cheguei na alma ainda. Como pode ser uma camada de bem-aventurança? Porque você chegou mais perto da alma. E essa bem-aventurança que é da alma começa a refletir já. Mas por não ser ainda a alma, essa bem-aventurança se manifesta em forma de felicidade,
mas ainda mesclada com algumas coisas. Mesclada com um objeto, mesclada com alguma situação. Nessa camada de Ananda, de felicidade, já não tem mais órgão de sentido, órgão de percepção, órgão de ação, já não tem mente, não tem intelecto. E por estar além disso, já começa a ter a experiência da felicidade, porque é a origem, já começa a emanar mais fácil. Só que ainda tem a mescla da ignorância. Então eu associo essa felicidade com um objeto, com uma pessoa, com um pensamento. Ananda Maya Kosha, ainda não é o fim. Então é a minha jornada, de novo, em direção à alma, através dessas 5 camadas. E é claro, elas estão mescladas. O corpo físico está em qual dessas camadas? Dessas 5 camadas, onde está o corpo físico? Hã? Na primeira, só. O corpo astral está em qual dessas camadas? Segunda, terceira e quarta. Primeira camada, corpo físico. 3 próximas camadas, corpo astral. E Ananda Maya Kosha? Causal. Corpo causal. Então a gente está estudando, analisando ainda os mesmos componentes agora, de uma maneira diferente. De coberturas. Então, o que é o caminho espiritual? Arrancando essas coberturas. O que é a elevação da sua consciência? De uma identificação com o corpo, que é comida, eu começo a me identificar um pouco mais sutil, talvez com a minha respiração. Da respiração, pensamentos. Do pensamento, intelecto. Do intelecto, bem-aventurança. Da alegria, game over. Certo? Então, essas 3 reflexões é o que não é alma. Tudo que é diferente dos 3 corpos, dos 3 estados de existência e das 5 camadas é átomo. E para que esse monte de teoria? Só para eu ficar sabido? Não, para você refletir. Onde está a maior parte do tempo sua identificação? Qual é a sua relação com o seu corpo? Qual é a sua relação com os seus pensamentos, com as suas emoções? Você tem consciência de quem você é, de quem você deveria ser? E será que eu posso mudar essa relação ou não? Por isso que a Shankara está falando essas coisas todas. Para a gente refletir. E aí, ele fala, da mesma maneira que uma pessoa se adorna com joias. Ela fica mais bonita. E ela vai para uma festa. E depois que ela volta, ela fala, minhas joias. E aí ela tira as joias e guarda. Ou ela vai para um outro lugar, ela põe uma roupa diferente. Ela se decora. Mas ela, mesmo ela estando mais bonita, mesmo ela estando diferente, essa pessoa, com esses adornos, ela não vai saber sempre, isso aqui é minha roupa, não sou a roupa. Ou alguma pessoa vai falar, eu sou essa joia. Não. Ela comprou um carro lindo, e ela sai para passear, e ela fica toda bonita dentro desse carro, mas o tempo inteiro a pessoa sabe onde foi esse carro. Apesar de eu ter agora esse adereço comigo. Dessa maneira, a Shankara fala, a gente deveria viver. Você não pode negar. Eu não sou esse pensamento, eu não vou mais pensar. Eu não sou esse corpo, eu não vou mais ter corpo. Eles são, por agora, seus ornamentos. Mas você tem que usá-los como ornamentos. Então agora eu estou vestindo esse corpo astral. E tem pensamentos, e eles são só meus ornamentos. Eu estou usando esse corpo, eu estou sentado num carro. E esse carro está me levando para algum lugar. Mas se você esquecer que você é diferente do carro, você está perdido.
Se você está andando na rua, alguém risca o seu carro, você fala, você me riscou. Desculpa ter te riscado, eu vou te levar para o hospital psiquiátrico também, para curar o seu risco. Se aparecer estranho que uma pessoa se identifica com um carro ou com as joias, será que a gente não parece estranho para os mestres também? Olha lá. Está chorando porque machucou o corpo, está falando, me machuquei. Olha lá. Vou levar ele para o hospital psiquiátrico. Então é para a gente refletir. Então a Shankara falou, da mesma maneira que uma pessoa usa joias, alguém usa um carro, ou você troca de roupas. Continua fazendo isso. É o que você recebeu nessa vida. Mas não esqueça que isso não é você. E aí a sua relação com essas coisas muda também. Isso está claro? Tô- não consigo entender em que sentido você falou ali que a alma pode se identificar com o corpo, com os corpos, né? Até você deu dois nomes aí em sânscrito que você não deu o significado. Aí eu fiquei pensando, mas como é que a alma pode se identificar com os corpos? Porque ela não tem ignorância. Uma boa pergunta. Como a alma pode se identificar com os corpos? Os mestres estão falando que nós somos a alma. Então, ao invés de a gente falar como a alma pode se identificar com os corpos, a gente deveria se perguntar diferente. Como eu consigo me identificar com os corpos? Porque isso acontece, sim ou não? Sim, eu estou identificado. Vishwa significa universo. Taijasa significa iluminado, luz. E Pragya significa conhecimento. Então, por tanta convivência, por tanta proximidade da alma com esses três corpos, a impressão é que é uma fusão. E que é um só. Mas não é o intelecto que se identifica. Não, porque o intelecto é parte disso. Nós vamos, não nessa aula, porque vocês já estão começando a sair fumaça da cabeça. Mas na próxima discussão, existe uma regra para a gente entender isso. Nós vamos, devagar, a gente vai se aprofundando. Mas existe uma regra para a gente entender. Mas, a princípio, a alma se identifica. Não é que ela se torna, mas ela está tão perto que ela se identifica. Certo? Você falou que estamos corpos, levantavam. A gente chega a cenas para o próximo capítulo. Eu vou meditar um pouco mais para ver se eu acho a resposta. Ou eu vou procurar no Google. Professor, quando você falou do corpo astral, né? Que morreu, o corpo físico ficou ali. Uhum. Do astral, não. Mas ele fica vagando. Passeando por aí? Porque eu imaginava que era a alma que fazia isso, né? A alma também. A consciência, né? Quando o corpo físico, quando tem a morte que a gente fala, o corpo físico deixa. Aí a alma fala assim, me libertei. Aí quando ela começa a sair, o corpo astral fala, dona alma, não tão cedo, me dá um abraço aqui. E aí ela segue com o corpo astral. Então, E aí vai, de acordo com o plano de existência, de acordo com o karma, vai para algum lugar. A gente pode discutir isso um pouco mais para frente. Eu esqueci de avisar, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas. A gente vai deixar uma caixinha aqui, e aí, se vocês tiverem perguntas, vocês podem anotar. Ok. Esse corpo, o corpo astral, ele continua existindo, por exemplo, você falou, né? A gente morre ou o Atman está junto com o corpo astral. Mas no caso de um mestre realizado, ele continua tendo, só que daí ele vira só uma questão, um envoltório. Se eu quiser. Entendo. Nem a pergunta dá para fazer. Você entendeu? Você leu minha mente.
Pode tranquilo, ele não Deixa eu sabe decidir. Eu sei. Tá te passando no causal. Eu queria que vocês pensassem. Então, eu não vou responder. Mas nós, isso vai ser discutido mais para frente, mas nós estamos vivendo com esse corpo astral, físico e causal. E nós estamos identificados e a gente tem essa vida que é baseada em ignorância. O que acontece, isso é para reflexão de vocês, mas o que acontece com o mestre realizado? Qual é a relação dele com o físico, com o astral e com o causal? Ele deixa de ter isso? Ou ele muda a relação? Então, algo para pensar, certo? Mas é muito legal essa pergunta. Esse é o estado do Buruti, né? Esse é Estado o estado do Buruti, que a gente vive lá do? perto dele, Ah, do Buruti. que é o vivo, né? Que a gente conseguiu chegar perto. Por que eu devo Mas não desejar está morte? no mundo. Está, mas não está no mundo. Está, mas não está. A impressão. Por que eu devo desejar moksha? Ah, que susto, eu entendi porque eu devo desejar a morte. Desejar o quê? É. Por que eu devo desejar moksha? Pergunta para pensar, né? Para pensar. Moksha é liberação, é libertação. A gente está discutindo até agora a identificação com esses corpos. A gente está discutindo até agora, e onde a gente falou, a primeira perspectiva foi daquela historinha e a mala estava Exato. vazia. Estava vazia. A nossa mala, o nosso coração está vazio. Por quê? Porque é uma vida de identificação com quem nós não somos. Uma vida baseada na ignorância. E essa vida baseada na ignorância tem sofrimento. A gente falou ontem. Viveka, Vairagya, Asrada. Você fala, nossa, mas minha mala está vazia. Então, com essa perspectiva de compreensão onde eu estou agora, num estado de ignorância, apesar de estar acordado e falando, eu estou num estado de dormência espiritual. E com esse estado de dormência, analisa qual é a sua vida no mundo. Um pouquinho feliz, um pouco sofrendo, um pouquinho chorando, um pouco com medo, um pouco de tudo, sofrimento. Então, o que é moksha? É a libertação de todo esse sofrimento. Então, por que é importante você compreender que está na ignorância? Por que é importante você compreender que esse estado não é o seu estado real e não é o estado que você deveria estar? Porque você vai desejar. Então, eu quero. Qual é esse estado onde eu posso alcançar? Então, quanto mais você reflete sobre isso e compreende que esse é um estado de ignorância, é um estado de aprisionamento e é um estado de sofrimento, qual vai ser o resultado natural? Eu quero me libertar. E isso é muito interessante. Quem quer se libertar? Quem quer se libertar? Não, mas normal. Quem quer, por exemplo, será uma pessoa que vai dizer, eu quero ser livre? Tá preso. A pessoa tem que estar presa. Então, só o ato de você saber ou ter consciência que você está preso é uma grande evolução. Por quê? Porque a grande maioria dessa existência humana, dessa criação, não sabe que está preso. E por não saber de estar preso, não quer se libertar. Fala, você tem que alcançar moksha. Ele fala, deixa em paz. Você tem que se libertar. Libertar do quê? O livre. Então, só o ato de ter consciência que você está preso e ter consciência das consequências dessa prisão, naturalmente o seu desejo por moksha, por libertação, vai aumentar. Então, essas reflexões que a gente tem também é para isso. Para aumentar esse desejo de libertação. Tinha uma mãe que ela foi presa e ela estava grávida. Isso é uma história real. E o bebê nasceu onde? Na cadeia. Com os amigos presos. Os prisioneiros eram a família dele, cuidavam dele, brincavam com ele. E aí depois de, sei lá, 3, 4 anos, sei lá quantos anos,
Ela foi liberada. Ela sabia que estava presa, ficou feliz. E o filho? Apavorado. Você está sendo livre. Livre do quê? Você está me tirando da minha família? Você está me levando embora da minha casa? Por quê? Porque para ele aquilo lá era normal. Onde nós estamos? Qual é a nossa consciência da nossa relação e nossa vida no mundo? Para a gente pensar. O comentário diz que tudo isso não é alma. Eu não sei se eu entendi corretamente, mas tudo isso é Atma. Não. É isso? Atma é alma. Então, Atma é alma. que é confusa. Tudo que a gente discutiu até agora nessa aula não é alma. E a gente vai mais para frente. O que é alma? Então, tudo isso não é Atma, tudo isso não é alma. Tudo isso é o quê? Tudo isso é Ignorância. ignorância, ou tudo isso é irreal. Lembra do discernimento? A gente está aprendendo discernimento. E lembra qual que é o princípio de Atma, de Tattva Viveka? Somente alma é real. Todo o resto é falso ou irreal. Então, primeiro a gente está entendendo o que é irreal, o que não é verdadeiro, e depois o que é verdadeiro. Na próxima, quando a gente falar um pouco sobre as características da alma, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é esse real e irreal. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Observe a sua respiração. Parando para refletir um pouco quão afortunados nós somos por ter recebido esse corpo físico, que é extremamente raro. Depois de milhões e milhões de existências, nós recebemos esse corpo humano, que é o único que pode nos conduzir para a realização. Nós recebemos essa mente humana, que é a única dentre toda a criação que nos pode direcionar para escolhas certas, nos direcionar para a meta mais elevada, utilizando a razão, a inteligência. Quão afortunados somos nós, de além de ter recebido esse corpo físico e mental por bons karmas, nós recebemos um caminho espiritual e mestres realizados para nos guiar em direção a essa meta, que nos mostram nosso estado atual, que nos acordam para a realidade e nos convidam para essa experiência verdadeira e superior. Que cada vez mais a gente tenha consciência de todos esses presentes. Que cada vez mais a gente aumente o desejo e a determinação de utilizar essa vida para alcançar esse propósito. Porque, honestamente falando, é a única razão de existir. Orando a Deus e aos mestres para que a gente viva cada vez mais com essa consciência. E que nossa identificação comece a migrar do falso, do irreal, para o verdadeiro e eterno. E que com isso a gente possa cada vez mais celebrar essa vida. Agradecendo a presença, a participação de cada um de vocês, tentando me conectar com essa essência divina, Atma, em cada um, em todas as partes. Eu me inclino a todos vocês. Om. Amém. Jai Guru. Obrigado a todos.